queridos irmãos, bem-vindos ao devocional da Organização Mulher Cristã em Missão da Primeira Igreja Batista de Manaus. Hoje nós teremos o privilégio de ouvir a missionária Carla Andréa Fernandes, que abordará o tema Mulheres que compartilham da graça e misericórdia. Antes de nós passarmos para a programação propriamente dita, nós teremos agora um momento de gratidão pela vida da nossa irmã Ana Lídice Dantas Green Ali, que infelizmente no último sábado da semana próxima passada, aprouve Deus levá-la ainda jovem. E as lembranças que nós temos delas são muitas. Por exemplo, no último devocional de dezembro, ela participou conosco naquela oportunidade. Ela era uma mulher de oração que amava e estudar a palavra de Deus. Seu testemunho de vida cristã impactou muitos colegas da empresa onde trabalhou e também da profissão que ela exercia, que era de contadora. Ela gostava muito das viagens missionárias que fazia para os interiores do estado do Amazonas com suas irmãs. Naquela oportunidade, muitos ribeirinhos tiveram o privilégio de ouvi-la e, graças a Deus, que eles aceitaram as boas novas de salvação. No pequeno grupo onde ela participava, na casa do irmão Cardoso, ela sempre tinha uma palavra de sabedoria, um esclarecimento a dar a partir dos estudos da palavra de Deus. Ela gostava muito de viajar e de estar em família. Deixa um legado familiar, o seu esposo Joaquim e seus filhos Luan e Giovana. O Senhor a deu, o Senhor a levou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó 1:21. E saber que Ele é um Deus de perto. Ele é um Deus que olha, que contempla. Ele é um Deus maravilhoso. Mesmo o mundo possa estar um caos, mas o que nós devemos esperar é o que Deus vai fazer. E a vontade dele, ela é boa, perfeita e agradável. Muitas vezes nós olhamos pelos nossos olhos humanos, muitas coisas não entendemos, mas o que cabe a nós como filhos, reconhecendo que Deus é o soberano do universo, é aceitar a vontade dele, que é soberana. Ele sabe, mesmo que a gente não entenda, ele sabe de todas as coisas. Então, você que pode estar ouvindo e lembrar de quem não está mais presente, do desemprego, da falta de alimento, quero dizer que tudo isso ela serve para um aprendizado. Serve para o aprendizado para o necessitado e para aqueles que não estão necessitados, para ajudar aqueles, a fim de que nós possamos ser aperfeiçoados no amor, porque Deus é amor. Oremos, irmãs. Senhor Deus, nós te agradecemos por mais um dia na tua presença, te agradecemos pelas bênçãos recebidas das tuas mãos, pelas misericórdias que se renovam a cada manhã. Senhor Deus, nós queremos te rogar agora por cada irmã da MCM, tu estejas cuidando de cada uma em suas necessidades, em suas ansiedades, cura aquelas que estão necessitando da tua cura, Senhor.
Nós queremos te rogar agora pelo nosso diácono Jacinto, que tu estejas restabelecendo completamente a sua saúde, e também os tios da Etiane. Nós queremos te pedir também pela Vera, irmã da Ana Maria, por todos aqueles enfermos que carecem de ti, Senhor, da tua cura, Senhor, da tua mão poderosa. Queremos também te rogar que tu console aqueles que perderam seus entes queridos, Senhor. Cuida de cada um deles, como a Andresa, que perdeu seu paizinho, conforta seu coração de sua família, e de todos aqueles que sofrem, Senhor, sentindo falta dos seus queridos, Senhor. Senhor, também fica com os nossos pastores, cuida de cada um deles em todas as suas necessidades, cuida da nossa igreja, de todos os membros, que nós possamos em breve estar reunidos novamente ali como igreja, Senhor. Então nós queremos te rogar, Senhor, que essa pandemia passe, Senhor, e que nós possamos estar juntos novamente, Senhor. Fica agora com o estudo que vamos ouvir, que fale aos nossos corações, é o que nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Somos um, Senhor, somos uma palavra, somos um, Senhor, e para sempre seremos todos um amor. Saberão quem nós somos pelo amor, saberão quem nós somos pelo amor. Somos mãos que levantam, somos um coração. Somos mãos que levantam, somos um coração. E faremos do exemplo dele nossa direção. Saberão quem nós somos pelo amor, pelo amor. Saberão quem nós somos pelo amor. Se formos o amor, teu amor, se formos o amor, somos parte da estrada, somos parte da luz, somos parte da estrada, somos parte da luz, e diremos para todos que aceitarem sua luz. Saberão quem nós somos pelo amor, pelo amor. Saberão quem nós somos pelo amor, pelo amor. Saberão quem nós somos pelo amor, pelo amor. Saberão quem nós somos pelo amor. Se formos o amor, se formos o amor.
amor. Olá, queridas irmãs, quero primeiramente agradecer a irmã Débora, por esse privilégio aqui com vocês hoje, poder estar compartilhando um pouquinho aqui da Palavra de Deus nessa devocional. Nós estamos aqui hoje trazendo o tema Mulheres que compartilham graça e misericórdia, da revista Visão Missionária da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Quem escreve esse estudo é a pastora Liane Nepomuceno. Ela é auxiliar da equipe pastoral da Igreja Batista, a primeira Igreja Batista em João Pessoa. Nós vamos iniciar esse momento devocional lendo Lucas 8, versos de 1 a 3. Vem com a gente. Depois dessas coisas, Jesus começou a andar de cidade em cidade e de povoado em povoado, pregando e anunciando o evangelho do reino, e os 12 os acompanhavam. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de doenças também iam com ele. Maria, chamada Madalena, da qual havia saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador de Herodes, Susana e muitas outras que os serviam com os seus bens. Esse texto aqui revela para nós um pouco da experiência dessas mulheres que caminhavam com Jesus. A reflexão de hoje, minhas irmãs, está com base no fato de extrairmos do perfil dessas mulheres algumas características que irão nos ajudar a agir assim com misericórdia e graça com aqueles que estão ao nosso redor. Então, o que esse texto fala sobre essas mulheres? O que podemos entender aqui no que nós lemos nas entrelinhas a respeito dessas mulheres para nos inspirarem? A gente observa que aqui essas mulheres estavam no contexto de serem desvalorizadas, nem contadas elas eram. Então, o fato de elas estarem ali, caminhando com Jesus, anunciando o reino, anunciando o evangelho do reino, junto com 12 homens, isso era muito significativo para elas. Elas já entendiam que esse Jesus era diferente, que via todos de uma maneira igual, para ele não havia distinção. Então perceba o impacto de Jesus na vida dessas mulheres, olhando apenas por essa perspectiva. E como se não bastasse, foram mulheres que foram libertas, mulheres que foram curadas por Jesus, tocadas por Jesus. Então ficamos a perguntar, como não seguir a esse Jesus? Como não ser mexida, impactada por esse que não via distinção, que tratava elas como qualquer outra pessoa, tratava como tratavam-se os homens, como não seguir e não amar esse Jesus, como não servir a esse Jesus que transformara as suas vidas. Como não se envolver com esse Jesus. Mas de que maneira nós podemos entender que nós hoje, em nossos dias, podemos, como essas mulheres, manifestar essa graça, sair assim anunciando essa graça e misericórdia de Jesus. Semelhante a elas, nós temos condições de assim fazer porque nós somos mulheres tementes a Deus. Essas mulheres eram assim, mulheres tementes a Deus. O texto revela que elas foram libertas, houve uma transformação de vida nessas mulheres. Então, as mulheres transformadas podiam então revelar essa graça, essa compaixão, esse amor por aqueles que estavam à sua volta. Então, a primeira característica para nós podermos agir assim é sermos mulheres tementes a Deus. E talvez você pergunte, mas será que realmente só mulheres que temem a Deus? Porque principalmente nesse tempo de pandemia, tantas pessoas com atitudes tão lindas de empatia, de amor, de bondade, e muitas delas nem mesmo estão dentro de uma igreja evangélica cristã. Será que realmente são só pessoas tementes a Deus? Minhas irmãs, aqui nós estamos refletindo sobre como revelar misericórdia e graça.
Graça é algo que vem do trono de Deus e só podem realmente estar compartilhando aqueles que tiveram uma experiência real e pessoal com eles. Nós podemos fazer coisas muito interessantes aqui neste mundo, agir com bondade, com amor para com o nosso próximo, mas são ações que apenas ficarão aqui nesse plano terrestre. São significativas e importantes, mas não irão ultrapassar essa linha da eternidade. O que o Senhor quer de nós é que possamos agir para com os outros de maneira que faça bem aqui nesta vida, mas que ultrapasse essa linha da eternidade. O que essas mulheres faziam era anunciar o evangelho do reino de Deus. Então o que elas faziam junto com os 12 eram coisas que eram benefícios para aqueles que estavam ali naquele tempo, mas que partindo com Jesus poderiam ter a expectativa de estar experimentando o reino para todo sempre, semelhante ao que elas experimentaram. Elas foram agrupadas, agregadas, não só num grupo de homens, não só num grupo ali de discípulos, elas foram agregadas ao reino de Deus. Então é isso que o Senhor quer de nós, que possamos ter uma postura nesse tempo, a ponto de revelar essa graça e misericórdia, que são ações que vão para além desta vida aqui, mas que irá fazer diferença no sentido de estarmos interferindo num destino espiritual. É algo que vai muito mais além desse tempo, algo que vai muito mais além dessa era que nós estamos aqui a vivenciar. E aí, eu quero te fazer algumas perguntas. Você que me ouve aqui nesta hora, você que de repente nasceu num lar cristão, que vivenciou anos a fio, toda essa vivência eclesiástica, eu quero te perguntar, você se lembra do dia em que você foi resgatada? Do dia em que você foi atraída para o reino? O dia em que você foi realmente ali chamada para esse reino? Você lembra o dia que chegou a salvação à sua vida? É importante trazer isso à memória, saber de onde que Jesus te tirou, da miséria em que você estava. Porque é isso que impulsionava essas mulheres a seguir a Jesus e sair anunciando e pregando esse evangelho de salvação. Da onde que Jesus te tirou? Você consegue lembrar a miséria em que você estava? A condição em que você estava antes de Jesus, antes da salvação chegar até a sua vida? Elas agregavam, elas agrupavam vidas, porque elas mesmas tinham sido agrupadas, chamadas para participar desse reino. Elas olhavam para os excluídos, para os marginalizados, porque elas sabiam, tinham tido uma experiência real com esse Jesus que olha para todos. Elas sabiam quem era Jesus por experiência própria. E assim elas podiam levar, então, com propriedade, com autoridade, essa mensagem que eles estavam à sua volta, porque elas haviam experimentado esse Jesus que ama a todos sem distinção. Uma outra característica que a gente pode observar aqui ao ler esses 3 versos é que eram mulheres que elas tinham um propósito de vida, sabiam qual era o seu propósito de vida. Nós temos Viktor Franklin, um nome na psicologia que ele traz toda a ideia de que o ser humano precisa de um propósito para viver, é chamado de logoterapia. Mas muito antes de Viktor Franklin, nós observamos na palavra de Deus o quanto que isso é necessário para o ser humano, ter um propósito, uma razão de existência. E essas mulheres aqui pareciam saber bem disso, porque nós lemos aqui que elas dedicavam e doavam-se não só de si mesmas, né, ao seguir Jesus, mas elas doavam também dos seus bens. Elas serviam a Jesus com os seus bens. Nos parece que elas entendiam que tudo que somos, tudo que temos, pertence ao Senhor. Tudo realmente gira em todo esse propósito maior de vida que é centrado nele. A nossa razão de viver estar nele. Essas mulheres que viviam enfermas,
longe de Jesus, no reino das trevas, agora elas encontram uma razão de viver em Cristo Jesus, um propósito maior de vida. E eu queria ler com você Efésios, o capítulo 1. Eu vou ler apenas alguns versículos, depois você tendo curiosidade, leia todo esse capítulo, ele é muito especial para nós. Eu vou ler apenas alguns versículos, eu vou ler o versículo 5 e 6 que diz assim: e nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação da sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, para louvor da glória da sua graça, que nos deu gratuitamente no amado. Nós fomos chamados para o louvor da sua glória. E o verso 12 vai reafirmar, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós fomos criados para vivermos assim, para o louvor e a glória de Jesus. Toda a nossa vida deve girar em torno dessa verdade. Tudo que somos, tudo que temos e fazemos deve ser para glorificar o nome de Jesus. E por falar em Jesus, ele é o nosso maior exemplo disso. Jesus sabia o seu propósito de vida, a razão pelo qual ele desceu dos céus. E isso fez com que ele tivesse êxito em toda a sua missão. Paulo, da mesma forma, é um grande exemplo para nós de um homem que sabia realmente a sua missão, sabia o seu propósito de vida, enfrentou situações terríveis, mas ele tinha consciência de quem ele era e qual era o propósito de suas vidas. Como aqui o estudo fala de mulheres, né? E vale a pena lembrar da própria Maria, mãe de Jesus, ela que sabia exatamente desde o chamado, desde quando o anjo anunciou que ela ficaria grávida, ela disse: eu sou serva, né, que se cumpre em mim o seu querer. Ela tinha um propósito de vida que girava em torno de fazer a vontade de Deus. E Esté, que é uma mulher que me inspira muito também, depois que ela entendeu que ela estava ali naquele palácio, não era à toa, não era um acaso, né? Não era algo apenas muito bom que tinha acontecido na sua vida, mas que tinha um propósito maior, que Deus mesmo queria usá-la, como tudo mudou, né, na sua mente e as suas atitudes também. Então, quando nós temos consciência do nosso propósito de vida, da razão da nossa existência, isso com certeza vai nos ajudar a cumprir com esse propósito. Não vivermos para nós mesmos, mas para o outro. E assim agir com compaixão e graça, com amor, com misericórdia para com aqueles que estão à nossa volta. Essas mulheres sabiam que o que era mais precioso na vida delas era ser discípula, serem discípulas de Jesus. Não eram os bens que elas possuíam, não era de repente o status, a posição que elas tinham, mas era ser discípula de Jesus. E nos parece que aqui a agenda delas confirmavam isso pelas suas prioridades. Eu te pergunto, você sabe qual é o propósito da sua existência? Por que você aqui está? A sua agenda de vida pode confirmar aquilo que você entende como ser propósito de vida? E por último, a gente percebe aqui na vida dessas mulheres que, além de serem mulheres tementes a Deus, fruto de uma experiência real e pessoal com esse Jesus, além de elas serem mulheres que sabiam o seu propósito, por que elas estavam ali, por que estavam fazendo tais coisas, nos parece também que eram mulheres gratas, né? Parece que, imagina, Maria Madalena, uma mulher cheia de demônios, né? Imagina como era pesada a sua vida. Vou experimentar a leveza da vida em Jesus. Eu fico pensando a gratidão profunda do coração dessa mulher. E é isso, minhas irmãs, a alegria da salvação precisa gerar em nós uma gratidão profunda. Lembrar que não haveria possibilidade alguma de salvação se não fosse por Jesus. Isso não importa a nossa condição, talvez a gente se ache uma pessoa muito boa, né, que não fizemos mal, não experimentamos tantas coisas terríveis que alguns experimentaram nessa vida. Não tem a ver com nada disso. Nós bem sabemos que o pecado é que nos separa de Deus. O pecado nos afasta do Senhor. Todos nós estamos nessa condição. E como é lindo a gente
poder relembrar que nós fomos alvos desse amor e dessa graça. O Senhor nos resgatou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Isso tem que gerar em nós muita gratidão diariamente. E essa gratidão que gera em nós um incômodo a ponto de nós falarmos como um salmista: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? O que eu darei ao Senhor? Eu penso que essas mulheres poderiam muito bem reproduzir o que anos depois, mais tarde, Paulo pôde dizer: em nada tenho a minha vida como preciosa, contanto que se cumpra o ministério que eu recebi do Senhor Jesus. E é isso que deve gerar em nossos corações, essa certeza de que para nós não temos nada mais valioso na nossa vida do que realmente cumprir com os propósitos, o ministério, a carreira que nós recebemos do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus. Essa gratidão precisa gerar isso em nós. Eu termino então essa nossa belíssima reflexão aqui, dizendo para as irmãs que a minha oração é que nós possamos, nesse tempo de pandemia, entender em Deus de que maneira nós iremos revelar essa graça e misericórdia àqueles que estão no nosso tempo. Que nós possamos entender em Deus qual é essa estratégia, que tipo de criatividade nós precisamos ter para nós realmente cumprirmos com esse papel que cabe a nós, mulheres deste tempo. Então a minha oração é essa, que impulsionadas pelo temor a Deus, nós mulheres temos uma experiência real e pessoal com Jesus. Nós temos certeza do nosso propósito, razão de existência, que está firmada nele. Nós que temos uma profunda gratidão em nossos corações por esse Jesus que também nos tocou, que também nos libertou, por esse Jesus que olha para nós com um olhar de compaixão e amor, para esse Jesus que olha para nós independente de quem nós somos e nos agrega, nos agregou em seu reino e caminha com a gente. Que nós possamos formar um lindo time de mulheres nesse tempo e possamos estar assim, fluindo dessa graça, fluindo dessa misericórdia, fluindo dessa graça, desse amor, dessa compaixão de Deus, e assim estarmos alcançando outras mulheres, sendo fonte para que outras mulheres também possam experimentar dessa graça e dessa misericórdia em Cristo Jesus. Que Ele possa falar profundamente ao seu coração e que você encontre essa resposta. De que maneira eu posso hoje revelar essa graça e misericórdia de Cristo Jesus? Que Deus nos abençoe, queridas. Fiquem na paz. Beijo. Vai deixar separado ali, só que deixa eu priorizar esse pessoal aqui e a gente vai separar. E é nessa hora que a gente vê quem é as pessoas de bom coração, e vocês têm mostrado essa atitude maravilhosa. Eu acho que todos que pegaram a refeição gostariam de falar o que eu estou falando. Muito obrigado e que Deus abençoe vocês sempre. Olá, queridas, estamos aqui em Manaus, no Amazonas, e estamos fazendo a obra do Senhor por meio de voluntários, jovens, pessoas que estão aqui dando da sua própria vida para acolher outras vidas. E vocês, como levam a mensagem do Senhor, estão sendo sempre usadas por Deus em toda a oportunidade de poder acolher vidas, e eu gostaria que este vídeo pudesse também motivar o seu coração a continuarem sendo mensageiras desta palavra que transforma, mas também de ações que acolhem vidas. Nós, como batistas brasileiros, somos imensamente gratos a toda a cooperação do povo batista que estendeu a mão para levar alimentos, cestas básicas ao povo do Amazonas quando tanto sofriam. Orem por nós, estamos juntos, vamos avançar na obra do Senhor. Nós somos pelo amor, saberão quem nós somos pelo